Boa noite a todos. Estamos iniciando no primeiro tempo da nossa 7ª aula e hoje trataremos dos tempos verbais em inglês, os verb tenses. Apenas uma rápida passagem teórica sobre o tema para que vocês possam entender como são compostos os principais tempos verbais em inglês. Não estudaremos todos, porém, uma parte mais dedicada ao nosso curso básico. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os tempos verbais em português, para que vocês tenham uma noção, né? Muitos estudaram há muitos anos, mas apenas uma passagem, não haverá um estudo detalhado dos tempos verbais em português. Os tempos verbais em português, como todos já sabem, eles são do indicativo, presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, e diversos tempos, né? São futuro. Também temos o modo subjuntivo, onde tem o presente, pretérito imperfeito, futuro subjuntivo, o imperativo e o infinitivo. Então, basicamente é isso. Sei lá, 12, 14 tempos verbais. Em inglês também é mais ou menos a mesma quantidade. Nós temos o indicativo, que é o indicative. Nós temos o present, present continuous, simple past, present perfect. Esses que estão marcados com o nosso alvo que serão objetos do nosso estudo. Os demais teremos contato, mas simplesmente de passagem. Também estudaremos o futuro e também o conditional present. O subjuntivo também uma ligeira passagem, mas não haverá um estudo detalhado. O imperativo também uma pequena passagem. Esses são os principais verbos que nós vamos estudar no inglês. Present, simple past, future, present continuous, present perfect. Além do mais, duas estruturas, que é o be going to, que trata do futuro também, e o conditional present, que é o nosso futuro do pretérito em português, aqueles verbos terminados com aria, iria, cantaria, dormiria, partiria, ok? É bem simples também. Como são as conjugações dos verbos em inglês? Agora nós vamos detalhar tempo por tempo, que serão objetos do nosso estudo. O presente. Como se forma o presente? Nós pegamos a forma base e para todos os sujeitos, todos os pronomes. E somente na terceira pessoa do singular acrescentamos S ou ES. E também IES, dependendo da terminação do verbo. Também será objeto de um estudo futuro, como nós aplicaremos esse S na terceira pessoa. Mas o básico é que o presente em inglês, ele é formado todas as conjugações I, you, we, you, they, com a forma base do verbo. Então, é igual o verbo. E a terceira pessoa, he, she, it, a gente acrescenta um S ou um S. O simple past, ou passado simples, ele tem duas formas de conjugação. Se os verbos são regulares, basta acrescentarmos ED. E se não são são irregulares, aí nós teremos que conhecê-los primeiramente, porque eles não obedecem a um padrão específico. Tá? O futuro é bem simples, basta colocar, preceder ao verbo, a forma base, a palavra will. É um verbo modal, é um verbo auxiliar. Então, nós colocamos will antes do verbo e está feito o futuro. Estarei, cantarei, dormirei, viajarei, ok? É bem simples, não tem segredo, não. E depois do futuro, nós passaremos a estudar o present perfect. Present perfect é formado pelo verbo auxiliar have, has, no presente, e mais o past participle do verbo principal, que é aquela terceira coluna de apresentação dos verbos. Os verbos em inglês são apresentados em uma tabela onde se consta a forma base, o passado, o particípio e o particípio. E normalmente também pode ser adicionada a coluna do gerúndio, que é as terminações ing. Depois do present perfect, nós iremos estudar
present continuous, que é o presente contínuo. É o verbo que tem a noção de uma ação que está acontecendo naquele momento. Como que ele é formado? Ele é formado pelo verbo to be no presente, mais a forma base do verbo, acrescido de ing. Depois do present continuous, nós iremos utilizar, estudar mais uma forma de futuro, que é o to be going to, que apesar de não fazer parte das conjugações, é muito usada, é uma estrutura muito usada para expressar o futuro em inglês. Como que ele é formado? Ele é formado com o verbo to be, going to, mais a forma base do verbo principal. Mais na frente nós detalharemos para que seja mais inteligível. E um outro verbo, e um outro tempo também que nós vamos estudar é o conditional present, que é formado pelo modal auxiliar would, mais a forma base do verbo. Esse conditional present, nós já falamos alguma coisa sobre ele. Ele é aquele verbo que leva a palavra em inglês para as nossas terminações em português de aria, cantaria, dormiria, viajaria, ok? Vamos continuando. Então, como eu falei, os verbos são apresentados numa tabela geralmente de 3 colunas. Aí eu coloquei 4, mas geralmente são 3. É a forma base do verbo, o simple past, que para os verbos regulares basta apenas acrescentar o ed, e o past participle, que nos verbos regulares basta apenas acrescentar o ed. O que acontece, então? Nesse caso, fica-se exatamente igual, né? Fica-se exatamente igual. Ou seja, o passado, o simple past, é exatamente igual. Então, nos verbos regulares, o simple past vai ser exatamente igual ao past participle. Igual. Todos os verbos regulares, o passado é igual ao particípio. Sem distinção. E também uma coluna que a gente adiciona, eventualmente, é a coluna do present participle, que é o nosso gerúndio aí, aquela forma, né? Loving, amando, comendo, bebendo, dormindo, etc. Tá? Aqui nós temos algumas traduções, mas nem sempre elas são, né, únicas, podem haver outros sentidos. Então, não vamos nos ater. Mas, como todos já sabem, o verbo to love é amar, adorar, alguma coisa assim. Na tela inicial, conforme eu disse, nós tratamos dos verbos regulares. Agora, a apresentação dos verbos irregulares. Os verbos irregulares existem as formas bases, né? As formas base, que é a forma base do verbo, no caso aqui que nós estamos apresentando o verbo eat, que na terceira pessoa do singular nós acrescentamos o S, né? Eats. No passado já é diferente, totalmente diferente. O passado é ate. Então, eu como, né? Ele come. No passado é eu comi, então é ate, I ate. E no particípio também é diferente, não tem praticamente nenhuma ligação com o passado, é eaten. E no gerúndio, eaten. Basta apenas acrescentar, nesse caso, acrescentar o ing, a forma base, está formado aí o gerúndio. Ok? Obviamente, nós estudaremos isso com mais detalhes, repetiremos diversas vezes, até muitas repetições sobre verbos regulares e irregulares. Analisaremos, estudaremos tabelas, estudaremos a aplicação deles dentro das frases, etc. É um estudo bem mais completo, para a gente poder ter um entendimento legal dos verbos. Os verbos são essenciais a um aprendizado de qualquer língua, então nós não podemos abrir mão de ter essa parte teórica para, no futuro, termos em mente que vai nos ser muito útil. Nós temos que ter em mente que vai ser muito útil para nós essas informações de agora. Os verbos, como que são formados os verbos? Olha, e quando eu falo de verbos, nós separamos em duas categorias. As categorias dos modais
e auxiliares, e a categoria dos regulares e irregulares. Aqui nós estamos tratando de verbos regulares e irregulares. Nesse caso aqui, o verbo love é um verbo regular. Como você vai saber se o verbo é regular ou irregular? Com o tempo, com o conhecimento de cada verbo e também consultando um dicionário. Não temos outra alternativa, não. Enquanto você não conhecer os verbos, os principais verbos da língua, você não vai saber se eles são regulares ou irregulares. Não tem como. Então, como que é a conjugação no presente? Vocês podem ver que as formas são todas iguais. I love, you love, we love, you love. Então, eu amo, ela ama, nós amamos, eles amam, tudo igual. Com exceção da terceira pessoa, onde a gente acrescentou aqui um ES, né? No caso, é o S, mas no caso, como love termina com a letra E, a gente apenas acrescentou o S. Mas em alguns verbos nós vamos acrescentar o ES e em alguns até o IES. Mas a gente vai ver isso aí e brevemente a gente já vai ter definido qual que nós vamos acrescentar. O S, o ES ou o IES. Presente é isso. Todas as formas iguais, com exceção da terceira pessoa. Estamos falando do verbo. Não esqueçam, no presente. Outros tempos não tem nada a ver. É outra história. No passado é muito simples. Basta acrescentar ED, a forma base, como já termina em E, então acrescentamos D. O passado é eu amei, eu cantei, eu passeei, né? Todo mundo já conhece o passado dos verbos em português. Em inglês é mais simples ainda. São todos iguais, não tem diferença, nenhuma diferença, tudo igual. Então, se você quer dizer que eu amei, I loved. Quer dizer que eles amaram, they loved. Que nós amamos, we loved. Não tem, é muito simples, muito fácil, não tem o que discutir. Você decorou uma, todas as outras estão contempladas. A forma do passado ainda é mais simples, porém com a adição de uma partícula antes do verbo base, antes do verbo principal. I will love. You will love. Resheet will love. We will love. Tudo igual também. Então, o futuro. O que é o futuro no português? Eu amarei, eu partirei, eu andarei, eu comerei, eu caminharei. Então, são aqueles verbos terminados, né, com arei, né, eu comerei, eu cantarei e tal. E também nós usamos a forma, né, eu vou caminhar. No inglês também é usada essa composição de verbos aí. Eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou cantar. Com o mesmo sentido de eu caminharei, eu andarei, eu cantarei. Ok? Então, gente, passado, muito simples. Tudo igual. Basta apenas acrescentar o ED. ED ou apenas o D, ou IED, parece. Nós vamos estudar isso também na frente. Tá? Mas, geralmente, quando vocês virem um verbo, uma palavra terminada com ED, é 95% de chance dela ser um verbo no passado em inglês. Não vamos falar assim, não, que existem alguns adjetivos também que terminam com ED. Mas a base é essa. Se você vir depois de um sujeito uma palavra terminada em ED, seguramente é um verbo no passado. Não tem muito o que dizer, não. E quando vocês virem a partícula will, com certeza esse verbo estará no presente. I will sing. Eu cantarei. I will travel. Eu viajarei. E assim sucessivamente. Não tem muito o que dizer, não. Aqui eu coloquei uma lista de verbos aqui, que vocês com o tempo vão conhecer, né? I will sing. I will love. I will study. I will talk. We will play. You will walk. They will start. Qualquer um desses, basta você colocar o will e mais qualquer um desses aí está feita a conjugação do verbo em inglês. Muito mais fácil que em português. Em português é eu cantarei, tu cantarás, você cantará, ele cantará, nós cantaremos, vocês cantarão, vós cantareis, eles cantarão. É um tanto de conjugações. Em inglês é apenas uma. O eu, o verbo principal, e está resolvido o problema. Tá? Podemos deixar também de informar que o will pode ser contracionado, contraído com o sujeito. E interessante, não é só o pronome, não. Pode ser qualquer sujeito. Maria, apóstrofo, eu. Isso quer dizer que Maria
praticará alguma ação no futuro. Então, como que pronuncia? A pronúncia é um pouco complicada. Nós vamos apresentar depois um vídeo da internet sobre esse assunto, mas é um pouco complicado. Eu vou tentar aqui aproximar o máximo possível, né? Eu, you, it'll, will, you, they'll. Mas é uma pronúncia difícil que só com o tempo, só com a prática, bastante prática, que nós vamos conseguir chegar aí a uma pronúncia mais próxima aí dos nativos falando. Mas temos que, nesse momento, o que importa saber é o tempo que nós estamos dizendo, ele pode ser contraído. I will, e aí 90% das conversas e das frases, né, que forem faladas e escritas, eles vão dizer I'll, a coisa mais ou menos assim, you. Então, dificilmente eles dizem I will, só para, se for para confirmar alguma coisa mesmo. Mas, assim, no decorrer da sentença, das frases, eles usam a forma contraída, contract form. Presente contínuo é uma ação que nós já temos no português também, né? I am loving, eu estou amando, eu estou passeando, eu estou estudando. É o verbo to be, né? Que está claro, né? To be. Todo mundo sabe conjugar o verbo to be, não temos mais problema com isso, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, todo mundo sabe. E aqui nós vamos colocar o verbo base, que é amar, andar, caminhar, e mais a partícula ing. É a forma base do verbo e mais a partícula ing. Ok? Muito simples, não é coisa complicada, não. Então, como nós dissemos, o present perfect, ele é formado pelo verbo auxiliar have, na terceira pessoa do presente, has, mais o past participle do verbo principal, que é aquela terceira coluna da tabela de verbos. Nós já falamos isso. Então, I have loved. Uma tradução aí inicial, eu tenho amado, ou eu amei. Mas o que a gente tem que dizer desse tempo é que ele não existe no português e nós não temos uma tradução muito específica para ele. Em certas condições, a tradução fica até literal. Eu tenho amado, mas ele pode significar também eu amei. Então, nós vamos ter que ver a aplicação dele, o emprego dele, caso a caso. Ele indica uma ação do passado que ainda tem reflexo no presente. E tem mais algumas particularidades que nós vamos ver numa aula específica sobre esse tempo. Ele requer assim um estudo especial, por ser um verbo que não existe no português e que tem algumas aplicações muito interessantes no inglês, e ele é muito usado. E podemos dizer que uma grande maioria dos estudantes brasileiros tem, eu creio que até de outros países também, não nativos do inglês, tem dificuldade em aplicar corretamente esse tempo. E digo mais, até há discussões sobre a sua aplicabilidade, inclusive entre americanos e britânicos. Então, nós vamos ter, sim, que ter uma dedicação especial a ele, para que a gente possa ter um domínio mais forte sobre esse tempo. Mas a formação, como vocês já viram aqui na nossa telinha, no nosso quadradinho, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. E mais o verbo no past participle, que no caso, o past participle já foi falado lá atrás, ele é idêntico, no caso de verbos regulares, ele é idêntico ao simple past. Então, vai ser o mesmo verbo no passado, ele vai ser igual no particípio. Mas o significado é diferente, porque loved simplesmente é amei, é um passado. E loved no particípio é amado, então eu tenho amado. Então nós temos que ter esse tipo de entendimento, mas pode significar também eu amei. Então é só para que vocês já comecem a atentar para a seriedade, né, que deve ser tratado o estudo desse tempo verbal. O próximo, indo adiante, é o
continuamos ainda com o present perfect, mas agora em formas contraídas. Nós vimos lá atrás que o I will também pode ser contraído, e aqui nós podemos também contrair o present perfect tense. I have loved, fica I've loved. You have loved, fica you've loved. He, she, it's. Aqui nós temos que ter cuidado, porque também essa contração ela é correspondente ao to be, ao verbo to be no presente. Então, mas aqui ele não está no presente, aqui ele está indicando o verbo have na terceira pessoa do singular, has. Ok? Aqui, ó. Colocamos o S, né? Ok. We have, you've, they've. Aqui na nossa televisãozinha, nossa telinha aqui, mostrando I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, they've. I've, you, his, she's, it's, we've, you've, they've. E aqui o verbo no particípio. Pode ser eu tenho amado, eu tenho andado, né? I have walked, I've walked, né? I've walked. Alguma coisa assim, eu tenho andado. E não importa o verbo que vai ser colocado aí. Uma outra forma também que vai ser estudada não é um tempo verbal, mas indica uma ação no futuro. É como se fosse o futuro, aquele futuro, eu cantarei, eu andarei, só que eles usam daquela forma, de uma forma que nós também usamos, que é quando eu digo eu andarei, eu posso dizer que eu estou indo andar. Quando eu digo eu visitarei, eu posso dizer eu estou indo visitar, ou vou visitar. Então, uma forma composta. E no inglês também existe. Então, ele é comparado, né? ele é estudado juntamente com o will, I will love, eu amarei. No caso aqui, eu estou dando exemplo de visit. I will visit, eu visitarei. Aqui eu estou usando I am going to visit, eu estou indo visitar, que para nós a tradução vai ficar eu visitarei também, funciona da mesma forma. Então, é um tempo muito interessante, muito utilizado, até mais usado que não é um tempo, né? É uma estrutura mais utilizada do que o will. Na maioria das vezes, eles preferem usar o I'm going to visit, we are going to visit, he, she is going to visit. Então, ele dá essa noção de futuro. Nós estamos indo visitar, nós iremos visitar, nós vamos visitar, ou nós visitaremos também, certo? Nós teremos um estudo especial sobre a aplicação dessa estrutura, e é aquela história, geralmente indica uma ação futura que indica certeza ou foi planejada. É mais usado que o will em conversas informais. As traduções aqui são meramente indicativas. Um outro detalhe também que nós estudaremos mais adiante é que esse going to, ele pode ser contraído como gonna. Em vez de eu falar I am going to visit, eu posso dizer I'm gonna visit. I'm gonna visit. You are gonna visit. He is gonna visit. We are gonna visit. E assim sucessivamente, tá? Mas também nós estudaremos mais adiante isso aqui também. Aqui é só para adiantar que quando vocês virem esse gonna, alguém falando gonna, é o tradicional going to, e com o verbo, né, to be, e mais essa forma, going to, e o verbo base, o verbo, né, que determina a ação, visitar, andar, caminhar, e tal, etc. e tal. Falamos também, vamos repetir, conditional present, é o modal auxiliar would, a pronúncia está aqui, would, não é would, né? É would, e mais a forma base do verbo, que leva o verbo para nosso futuro do pretérito, né? Parece. I would love,
you would love. Eu amaria, tu amarias, você amaria, certo? Poderia ser cantaria. Se aqui fosse sim, sim, seria eu cantaria, né? É só para vocês verem que a estrutura base, a base não muda. I would não muda. O que vai mudar aqui são os verbos da ação, né? O que vai acontecer aqui é isso. Pode ser love, pode ser sim, pode ser qualquer outro verbo você pode colocar nesse estado. Eu cantaria, eu andaria, eu amaria, etc, etc, etc. Também, como o will, como o present perfect, né? E o going to, ele pode ser contraído. E fica uma contração bem pequenininha, né? I'd, you'd, he, she'd, we'd, you'd, they'd. Bastante assim, né? Esse D aí, ele quase não é pronunciado, tá? I'd love, eu amaria. 90% dos nativos, eles não vão falar I would love. Eles não vão falar isso aqui. Eles vão falar I'd love, you would love, certo? We'd love, you'd love, they'd love. Então, nós já temos que ir entendendo essas contrações que no idioma falado, né, ele é muito utilizado isso aqui, e nós vamos ter que entender. Obviamente, isso vai ser exaustivamente estudado, vai ser tratado com muitas sentenças, muitos contextos, muitas frases, muitos textos que nós vamos estudar, muitos vídeos que nós vamos assistir, ouvir. Então, o contingente de informações é muito grande, mas não precisamos de nos apavorar. Por quê? Porque vai ser estudado. Nós temos bastante tempo no nosso curso para tratar disso aí. Os verbos estão presentes em todas as frases e sentenças, então eles vão ser estudados. Quer queiramos ou não, nós vamos nos deparar com ele toda vez que estivermos falando mais de uma palavra, provavelmente uma vai ser verbo. Né? Quero agradecer a todos, é uma aula com bastante informação, muito densa, conforme eu disse, mas que nós temos plenas condições, através da dedicação, do estudo, da prática, poder compreender como são aplicados. Obviamente, não estamos estudando todos os tempos, a nossa tarefa seria muito mais complicada, mais complexa, se fôssemos estudar todos os tempos. Aqui nós elegemos alguns principais, provavelmente defrontaremos com alguns outros, mas aí passaremos por eles assim com algumas explicações que vão nos ser suficientes para concluir nosso curso básico. Muito obrigado a todos.